Todo mundo pronto para desenvolver uma aplicação em React Native? Antes de eu falar para vocês sobre a aplicação que a gente vai desenvolver nesse vídeo, tem algo bem legal que eu queria compartilhar, é que no link da descrição do vídeo você vai ter um acesso para o curso gratuito dentro da plataforma da Coder. Ou seja, em vez de você assistir um vídeo de quase 2 horas, lá você vai ter todas as aulas separadas, só que além disso a gente vai dar acesso a mais de 60 aulas ao todo, completando uma carga horária de 7 horas de conteúdo completamente gratuito. Tanto a parte de fundamentos, vai ser disponibilizado um capítulo super completo de fundamentos, mais esse projeto que está nesse vídeo. Dá uma olhada no link na descrição que você vai encontrar um acesso direto. Mas se você entrar no site da Coder, você vai ver aqui na parte de cursos, tem uma seção de cursos gratuitos, não apenas esse, mas tem outros cursos gratuitos também. E aqui você vai encontrar o curso gratuito relacionado ao React Native. São 62 aulas. Se você entrar aqui, vai ter um capítulo de configuração de ambiente, vai ter o capítulo da aplicação, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo do YouTube, e também vai ter aqui um capítulo de fundamentos de React Native, com vários exercícios para que você possa entender bem sobre esse framework. Se você por algum motivo não dominar o framework, a minha sugestão é que você faça primeiro esse capítulo para depois tentar fazer a aplicação. Então, dito isso, bora para o vídeo. Nesse vídeo nós vamos construir uma aplicação bem legal, vai ser um cadastro de usuários, Você vai fazer o create, o read, o update, o delete, trabalhando com Context API, trabalhando também com hooks. Especificamente nós vamos usar o useState, que é o mais básico, e vamos usar também o useReducer. Juntamente com o Context API, ele faz uma dupla bem legal e você consegue, por exemplo, evitar o uso do Redux. Se você tiver dificuldade ou não conhecer bem o Redux, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro para vocês um pouco dos fundamentos. Eu explico de uma forma não prática, mas uma forma mais teórica, mostrando para vocês um pouco do Redux. E isso vai servir muito para esse vídeo, exatamente porque o Context API, juntamente com o useReducer, ele vai lembrar bastante esses princípios por trás do Redux e o padrão Flux, que é o padrão que está por trás tanto do Redux como do useReducer. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês gostem desse projetinho. Vai dar para vocês uma ideia muito legal de React Native na prática, num projeto de cadastro, o Create, Read, Update e o Delete, juntamente com o Context API e o useReducer. Bora para as aulas e espero que vocês gostem desse material. Pessoal, agora nós vamos começar o processo de configuração da nossa aplicação. E para isso eu vou rodar o seguinte comando. Eu estou na pasta desktop do meu computador, você pode escolher qualquer pasta. Eu vou colocar aqui npx react-native, vou colocar aqui init e o nome do projeto vai ser rn de React Native CRUD, que é exatamente o objetivo do nosso projeto. Eu vou rodar aqui o processo de inicialização, na criação do nosso projeto, melhor dizendo, e assim que terminar o processo a gente volta aqui no vídeo. Pronto, pessoal, o processo de configuração foi finalizado. Agora eu vou entrar dentro da pasta rn CRUD e nós vamos instalar agora o React Navigation. Então, entrando dentro de reactnavigation.org, eu vou selecionar aqui Read Docs e nesse caso a primeira parte da instalação é exatamente esse comando para que a gente possa instalar o React Navigation/native. Vou copiar. Lembrando, dentro da pasta do projeto, nós vamos instalar essa dependência. Se a gente seguir aqui na documentação, a primeira parte vai ser relacionada ao Expo. Nesse caso, eu não vou usar o Expo, então não vou instalar esse conjunto de dependências, mas nós vamos instalar dentro de um projeto React Native Bare. Bare é cru, alguma coisa do tipo, Bare Bone, eu não vou conseguir saber agora a tradução não, mas de qualquer forma essa segunda opção, e eu vou colocar aqui para ele copiar, e usando essas dependências nós vamos instalar assim que terminar a primeira parte. E além disso, a gente vai precisar também instalar uma das estratégias de navegação, que é a estratégia Stack. E a gente vai encontrar também aqui logo na sequência, se você estiver usando o iOS, você vai ter que rodar esse comando, seguindo as orientações da documentação. Deixa eu colocar aqui mais dependências.
que foram essas de um projeto React Native sem ser usando o Expo. E se a gente continuar e for aqui para a segunda parte, nesse caso, eu vou rodar apenas no Android, já que eu estou dentro de um ambiente Windows. Então, nós vamos aqui selecionar próximo, e dentro aqui do próximo, eu vou copiar a navegação Stack. Então, copiando aqui, nós vamos instalar a navegação do tipo Stack. Legal. O próximo passo que nós vamos fazer aqui também no processo de configuração da nossa aplicação, além de ter o React Navigation, eu vou acessar o React Native Elements, que é um conjunto de elementos visuais para o React Native. A gente vai usar alguns elementos visuais para facilitar aqui a nossa aplicação. E basicamente você vai rodar aqui no primeiro passo, né? Você vai instalar o React Native Elements. Então eu posso copiar esse comando e executar aqui embaixo. E o próximo comando que eu vou rodar, vou deixar esse comando rodando em paralelo. E aqui no segundo passo a gente pode instalar o React Native Vector Icons, que é o que eu vou fazer com esse comando aqui. Eu não estou usando o Yarn, poderia ter usado, né, instalado, mas de qualquer forma estou usando aqui o npm. Copia esse comando, joga para cá, agora nós temos toda a nossa aplicação configurada. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, vou fechar o browser por enquanto, vou colocar ele aqui. E, além disso, nós vamos rodar o nosso projeto. Vou dar aqui um Ctrl L para ele limpar o terminal e vou rodar aqui, ó, npx react-native e aqui eu vou colocar run-android. No meu caso, eu já tenho o Android Studio configurado, eu já rodei outros projetos do React Native nessa máquina, então com esse comando é para funcionar tudo perfeitamente. Se não funcionar, eu posso parar o build e rodar o npm React Native Start e depois eu rodo o Run Android. Com esse comando, acredito que deva funcionar. Assim que terminar o processo de deploy e a aplicação aparecer, eu volto aqui no vídeo. Pronto, pessoal, processo de deploy feito de forma bem sucedida. Deixa eu só colocar aqui o Visual Studio Code um pouco menor. Deixa eu maximizar aqui o Android, para que a gente possa ver um pouco mais a aplicação. E eu vou colocar o Visual Studio Code aqui completando o resto da tela. Tomara que tenha espaço suficiente para a gente codificar. Pronto, então é isso, fizemos o processo de configuração e agora a gente vai começar a desenvolver a nossa aplicação. Pessoal, nós vamos agora começar o nosso projeto. Vou só diminuir um pouco aqui o Visual Studio Code, só para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Então eu vou criar uma pasta chamada src. A gente vai já excluir esse app.js, a gente vai criar um outro app.js dentro de src. Então eu vou colocar aqui app.js. E nesse arquivo nós vamos começar a criar a questão das rotas. Esse é um projeto que vai exigir um conhecimento prévio. Obviamente a gente já está criando uma aplicação de cadastro, né? Create, read, update, delete. Então eu não vou falar estritamente do mais básico de React Native. É importante que você tenha um conhecimento prévio. Então, com isso, eu vou criar também aqui uma pasta que nós vamos colocar as nossas views. Vai ser duas views. Eu vou criar uma view chamada userform.js e eu vou criar também uma outra view chamada userlist.js. Legal? Então nós temos as nossas duas views. Eu vou criar aqui uma versão bem simples dessas duas views. Eu vou importar o React from React. Vou importar aqui o React Native e nesse caso eu vou importar apenas um text para a gente colocar aqui um componente bem simples e eu vou criar um componente funcional, não vou criar componente classes nesse projeto, e a gente também vai usar hooks logo em breve e vou criar um componente funcional que vai retornar apenas um texto. Então eu vou colocar aqui um text e nesse texto eu vou colocar, só para a gente ver aqui, o user list, o nome do componente. Eu vou copiar esse conteúdo e em relação a user form, vou fazer a mesma coisa, só que substituindo aqui por user form. Legal, então nós temos as nossas duas views, nossos dois componentes, claro que de uma forma bastante primitiva ainda, e a partir dele a gente vai colocar aqui no app.js, vou aproveitar aqui só esse esqueleto, então eu vou colocar aqui no app.js, vou tirar por enquanto o text, que eu não vou usar aqui,
e por enquanto eu não vou ter nenhum componente dentro de return. Legal. Nós vamos precisar criar uma navegação. E para a gente criar a navegação, a gente vai precisar tanto importar o navigation container, como a gente vai precisar também, especificamente no tipo de navegação stack. Stack é pilha, né? Uma tela em cima da outra. A gente vai precisar também importar do React Navigation /stack. Então, são dois importes diferentes. Então, eu vou importar aqui from. Eu sempre gosto de colocar o from antes, porque fica mais fácil a gente completar. Então, eu vou colocar aqui @React Navigation. Vou colocar aqui native. E vou precisar importar o React Navigation /stack. Então, do native, eu vou precisar do navigation container. Então, ele completa para a gente mais fácil. E vou ter a função que é o create stack navigator. Com essa função, a gente vai conseguir criar aqui uma constante chamada stack. E a partir da chamada dessa função, a gente consegue criar o tipo de navegação stack. Vou formatar aqui só para ele alinhar aqui os imports. Legal. E com isso, nós temos como criar o nosso componente aqui mais abrangente inicialmente, né, da nossa aplicação, vai ser o Navigation Container. Dentro de um Navigation Container, aí eu vou definir qual é o tipo de navegação. Existem vários tipos de navegações diferentes, né, e um deles é o stack que a gente vai usar. E aqui a gente vai usar, a partir dessa constante que eu criei, stack, eu vou criar aqui um componente stack, ponto, e aí ele tem a screen, que são as telas, e tem um cara chamado navigator, que é exatamente o que vai envolver todas as telas. Legal, então eu vou criar inicialmente uma stack.screen. Nós vamos ter duas telas, eu vou já fechar aqui, não vou precisar ter corpo nesse componente. A gente vai começar a colocar uma série de atributos. Um dos atributos mais importantes relacionados aqui à minha tela é exatamente o nome dessa tela. Então, no caso aqui, o nome dessa navegação, né? Eu vou chamar aqui exatamente igual ao nome do componente, user list, e eu vou apontar para qual componente essa tela representa. Então, tem uma propriedade chamada component, e aqui eu posso apontar para o user list. Lembrando que ele vai importar automaticamente para mim aqui, ó, user list, já colocou o import relativo para dentro de /views/user list. Legal, então essa é a minha primeira tela. Eu vou duplicar esse trecho, vou colocar aqui o user form e aqui eu vou colocar user form. Agora nós temos a segunda tela. Legal, então o que eu preciso definir aqui? A primeira coisa que eu preciso definir é qual é a minha rota inicial. Então aqui no meu navigator eu vou usar uma propriedade chamada initial route name. E aqui a rota inicial que eu vou usar vai ser a tela de lista. A partir da lista é que eu vou ter como acessar a tela de formulário usando a navegação do tipo stack. Legal, então fiz aqui a configuração básica do meu componente. Agora o que está faltando? A gente vai direcionar a partir do index.js, em vez de ele acessar o app, que foi exatamente esse que está fora do SRC, eu quero que ele acesse o app dentro do SRC. Então, eu vou colocar ./src/app. Nesse momento, a gente vai agora direcionar a aplicação para esse novo componente app. Tomara que funcione corretamente. Pronto, ó, funcionou corretamente. Por enquanto, a gente não tem como acessar a tela de formulário, porque não tem nenhuma opção, nenhum botão, por exemplo, para fazer essa navegação. Mas exatamente o próximo passo, nós vamos adicionar um botão aqui para que a gente possa navegar para a tela de formulário e voltar para a tela de lista de usuários. Então agora nós vamos voltar aqui para o app.js. Eu vou aproveitar inclusive para excluir esse outro app.js, porque eu não vou precisar utilizar ele. Então aqui dentro do nosso app, eu vou definir, por exemplo, que essa rota aqui, essa tela, vai ter um botão aqui nessa barra para que a gente possa, por exemplo, navegar para a tela de formulário. Eu também vou mostrar para vocês que a gente pode, por exemplo, mexer no estilo aqui, né? Então eu posso colocar um estilo vermelho, um estilo azul, da forma como eu queira. Eu posso começar, por exemplo, mexendo aqui no estilo. Então, onde tem aqui o Stack Navigator, que é exatamente o ponto aqui, esse Navigation Container vai servir para qualquer tipo de navegação, ele vai envolver, né, os tipos diferentes de navegação, e aqui especificamente no Stack.Navigator, que é onde ele cria essa barra,
a gente pode criar aqui um atributo chamado Screen Options. Exatamente ele. Eu vou apontar para uma constante que eu vou criar agora, chamada Screen Options, e aqui embaixo eu vou criar essa constante, Screen Options, para que a gente possa colocar algumas configurações. Uma coisa que é importante, né, você pensar em qualquer tipo de curso desse, né, há um planejamento por trás. Quando eu vou criar uma aplicação nova, se eu passar, por exemplo, 3, 4 semanas sem desenvolver uma aplicação em React Native, eu vou esquecer a maioria dos comandos. Então a documentação é extremamente útil. Aqui eu tenho 2 monitores, né, na gravação, então tem um monitor aqui que eu fico tendo a minha pesca durante todo o curso. Então esse tipo de decorar, né, cada um dos elementos, propriedades e tal, não é algo que faz parte da realidade, principalmente de uma pessoa que trabalha com muitas linguagens diferentes. O mais importante é você focar no conceito. Focando no conceito, o resto fica muito mais fácil de absorver. As documentações estão repletas de exemplos e a partir desses exemplos fica fácil de você ir pegando as informações. Então a gente vai mexer aqui numa propriedade chamada Header Style. Dentro do Header Style, nós vamos definir aqui a cor de background. Então, background color. E nesse caso, eu escolhi aqui uma cor vermelha, que eu vou colocar F451E. Legal. Colocando aqui, você vai ver que ele já vai ficar com uma cor vermelha. Eu vou usar aqui um Header Tint Color. E a partir dessa propriedade, a gente vai conseguir selecionar a cor branca. Então eu vou colocar FFF, colocar aqui só um cerquilha, pronto. Com isso a gente já vai ter a cor branca. E se você quiser também, pode mexer no peso da fonte. Então eu vou colocar aqui um header title style. E com isso a gente vai ter aqui o peso da fonte. E o peso da fonte será bold. Legal? Só que aqui eu vou colocar entre aspas duplas. Então salvando, nós temos agora a fonte bold. A gente também pode mexer no título, certo? A gente pode mexer no título, por exemplo, na tela de formulário, mas primeiro eu vou querer fazer a navegação para depois a gente mexer no título. Nesse caso, na tela de cima, eu vou querer colocar um botão, na tela de baixo eu não vou querer colocar um botão, porque automaticamente ele já vai prover para a gente, quando a gente tem a navegação do tipo stack, fica uma tela em cima da outra. Automaticamente, se tiver mais de uma tela na pilha de telas, ele já vai colocar um botão para voltar. Então, a gente não precisa se preocupar em colocar um botão aqui. Então, nesse caso, para a gente colocar um título nessa tela vai ser muito mais fácil, na de baixo. Basta colocar Options, e aqui a gente sabe que no caso do React, um par de chaves vai definir um trecho que eu posso interpolar, e se eu colocar mais um par de chaves dentro desse par de chaves externo, eu estou criando um objeto. E basta eu criar, por exemplo, um objeto title, e aqui a gente vai conseguir, por exemplo, colocar formulário de usuários, por exemplo. Então, nesse caso, eu posso simplesmente trocar aqui o meu user list pelo user form, que automaticamente nós já vamos ver aqui o título correto. Vou voltar para user list porque eu vou querer criar um botão para navegar para outra tela. Já aqui nós vamos criar também o options, né? Vamos usar os options, mas nesse caso eu vou de novo colocar aqui uma expressão separadas aqui por chaves e aqui dentro eu vou colocar uma função para que essa função seja chamada no momento que ele for carregar as options. E aí eu preciso retornar aqui um objeto dessa função para que a gente possa realmente retornar aquilo que a gente deseja. E aqui sim eu vou criar o título. Tá? Então eu vou criar o título da mesma forma como eu coloquei o outro, no caso aqui 2 pontos, e o título que eu vou usar vai ser lista de usuários. Pronto. Só que como a gente vai ter uma complexidade maior relacionada aqui aos options, além de ter isso, eu vou criar aqui um header. Então eu vou criar aqui um header right. E dentro desse header right eu também vou retornar aqui uma função. E essa função vai retornar um trecho de JSX. A gente deve conhecer, né, o que é JSX. Se você está aqui no curso de React Native, você conhece a base do framework, já deve conhecer o que é JSX. Agora chegou num ponto importante, que é o seguinte, eu vou querer importar um botão. Nesse caso, existem duas opções. Eu posso importar um botão direto de React Native,
ou eu posso importar um botão direto de React Native Elements. É exatamente a partir do Elements que eu vou querer usar esse botão. Então eu vou colocar aqui, vou fechar o botão aqui para que a gente possa colocar algumas propriedades, como por exemplo o tipo do botão. Então eu vou colocar aqui o tipo do botão para ser clear, ele pode ser um sólido, pode ser um outline ou um clear, vou colocar clear, sem nada, sem background. Vou utilizar aqui um icon, então a gente já instalou a biblioteca de ícones, então se tudo estiver certo, eu vou ter aqui o icon a partir de React Native Vector Icons, exatamente esse aqui, então eu vou importar, e a gente já vai ter, por exemplo, o nome vai ser do ícone, vai ser adicionar, vou colocar aqui o tamanho do ícone, que vai ser de 25, e eu vou colocar a cor do ícone para ser uma cor que vá contrastar bem com o background aqui do meu header, que é exatamente a cor branca. Então, se eu colocar aqui um white, então vai ser uma cor branca, acho que vai fechar aqui, vai gerar um ícone bem interessante. Aqui ele não está aparecendo dizendo que ele não conseguiu resolver esse módulo, porque, na verdade, o ícone não é daqui, e sim diretamente do React Native Elements. Então, vou fechar aqui, vou salvar. Deixa eu ver se ele dá um refresh na aplicação. Então, RR. Então, ele não conseguiu linkar automaticamente. A ferramenta disse que era para linkar. A gente pode fazer o seguinte. Já que não apareceu o ícone aí, ó, eu vou parar o deploy da aplicação. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver essa janela exatamente aqui. Deixa eu ver se tem outra janela de build aberta. Pronto, eu vou fechar aqui o outro build e eu vou rodar o seguinte, ó. Ele fechou foi o emulador, mas não tem problema não. Aqui a gente vai fazendo ao vivo, os problemas vão acontecendo e a gente vai resolvendo. Então eu vou fazer aqui um npx. Então deixa eu olhar a documentação novamente, só para a gente registrar os ícones e não ter problema. Então, olhando a documentação, na segunda parte aqui, ó, eu vou colocar React Native Link ícones, nesse caso vou usar um npx antes, ver se ele registra, pronto, registrou, vou limpar aqui e vou rodar o comando React Native Run Android. Então vou esperar voltar a aplicação, estar com o deploy concluído para a gente continuar. Então pronto, pessoal, está fazendo aqui o deploy, assim que terminar a gente continua para terminar aqui o desenvolvimento desse botão. Pronto, agora sim, registrado, ele está aparecendo o ícone. Legal, por que eu criei uma função aqui? Na verdade, eu criei uma função aqui porque eu vou precisar acessar uma referência para navigation. Então, olha que eu estou fazendo aqui um destructuring. Eu vou receber um objeto como parâmetro aqui, eu estou usando o destructuring para acessar o navigation. Então, navigation, e a partir do navigation, ou seja, esse botão aqui, a partir do onPress, então, onPress, eu vou querer fazer uma navegação. Vou definir uma função arrow diretamente aqui na expressão e nós vamos chamar ó, navigation.navigate e eu vou passar como parâmetro para o navigate o nome da tela que eu quero navegar. E o nome da tela que eu quero navegar é exatamente aqui o user form. Então, vou colocar aqui aspas duplas, estou colocando aspas duplas em todo canto, só para a gente formatar. Agora sim, a gente vai ter como acessar outra tela. Se eu clicar aqui, você vai ver que ele navegou para a tela de formulário. E se eu voltar, porque como ele colocou uma tela por cima da outra, a gente tem um stack. Então aqui ó, a gente pode voltar para a tela de user list. Então nós concluímos aqui o processo de navegação. Vai ter outros detalhes mais na frente, quando a gente precisar navegar para alterar um usuário, mas por enquanto esse é o processo de navegação. E nós vamos continuar o desenvolvimento da nossa aplicação, desenvolvendo a tela de lista de usuários. Pessoal, para que a gente possa ter um desenvolvimento dessa tela de lista de uma forma mais simplificada, eu vou criar uma lista de usuários mocada para que a gente possa ter aí alguns dados iniciais. Se a gente entrar lá em pixabay.com, você vai conseguir, colocando aqui, por exemplo, avatar, certo? Você pode procurar apenas imagens vetoriais. Você vai ter uma série de figuras que você pode usar, por exemplo, na aplicação. Algumas dessas figuras que eu vou mostrar na nossa aplicação foram tiradas aqui. Você pode, por exemplo, clicar nessa figurinha. Se você clicar com o botão direito e mandar ele mostrar numa nova guia,
é exatamente essa URL que eu estou usando para mostrar essa imagem de avatar. Legal? Com relação aqui os nossos usuários mocados, eu vou criar uma nova pasta aqui que eu vou chamar de data, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado users.js. Então eu vou copiar o conteúdo para não ter que digitar tudo isso, porque não faz sentido nesse momento. Então basicamente o que é que eu tenho aqui dentro desse arquivo? Ele retorna por padrão um array. Esse array tem um conjunto de objetos e esses objetos têm 1, 2, 3, 4 objetos e basicamente esses objetos têm um ID, você tem um nome, você tem um e-mail e você tem a URL do avatar. Então essa URL do avatar é exatamente a URL que eu mostrei para vocês agora. Se você entrar em Pixabay, coloca lá avatar e você vai conseguir obter esse link da forma como eu mandei. Então se você quiser pausar o vídeo e copiar aqui, ó, todos os elementos estão aqui, começando do ID 1 até o ID 4, e aí eu sugiro que vocês possam escolher aqui algumas imagens para que vocês possam completar essa lista. Legal, então com isso, com essa lista, a gente vai começar a desenvolver a lista de usuários. A gente vai começar com calma, fazendo cada um dos elementos, para daí a gente conseguir construir a lista completa e depois a gente vai navegar para a tela de formulário. Pessoal, uma coisa que vocês podem fazer assim para ajudar no processo de debug, se vocês precisarem, tá? É você usar o console.warn. Então, se você colocar console.warn, e aqui eu vou colocar, por exemplo, erro, você vai perceber que quando ele entrar nesse componente, ele vai mostrar aqui uma mensagem para que eventualmente você faça algum debug, por exemplo. Vamos supor que dentro de user list eu quero saber quais são as chaves, esse props aqui é um objeto, e você pode querer descobrir quais são as chaves desse objeto. Então se você usar object.keys, tá? Você vai conseguir ver o que é que tem dentro da propriedade. Você vai perceber que existem dois atributos dentro de props, ou seja, foi passado para props um cara chamado navigation e foi passado para props um cara chamado route. Ou seja, todos os elementos que estão diretamente dentro da nossa rota, né, que são uma stack screen, né, que foram declarados aqui dentro de components, automaticamente o React Navigation passa esses dois atributos para o componente. A gente vai usar esses atributos eventualmente para que a gente possa navegar para outra tela. Dito isso, só para mostrar para vocês aí, dar uma dica de que vocês podem descobrir algumas coisas interessantes usando o console.warn. Então nós vamos começar aqui definindo uma view, né, que seria um dos elementos mais usados dentro do React Native. Então aqui eu vou definir uma view. Para isso nós vamos usar aqui um cara chamado flat list. E nesse caso a gente tem o flat list de dois locais diferentes, né, do React Native Gesture Handler, mas eu vou usar a versão do próprio React Native. Então aqui importei o nosso flat list, eu vou fechar ele aqui embaixo. E eu vou definir alguns atributos. O primeiro atributo que eu vou querer definir é exatamente o atributo data. De onde é que eu vou pegar os dados para essa lista? Então, aqui, inicialmente, depois a gente vai usar o Context API, a gente vai usar também o useReduce, que é um dos hooks, né? Bem legal trabalhar ele juntamente com o Context API. A gente vai usar eles aqui nesse exemplo, mas por enquanto eu vou importar, vou colocar aqui... import, no caso eu vou chamar de users from, e aqui /barra data, e aqui a gente vai acessar users. E é exatamente esse user aqui que a gente vai colocar dentro de data do flat list, certo? Então a gente já vai ter uma lista de elementos a partir desse data. Uma outra coisa que eu vou querer também definir vai ser aqui um key extractor. Nesse caso é importante, já que a gente está trabalhando com uma lista de elementos, a gente definir uma chave para cada um dos elementos. E aqui eu vou usar cada um dos atributos, no caso aqui que é do tipo usuário, e vou querer retornar um user.id. Nesse caso a gente tem um atributo id do tipo inteiro, e aqui eu vou colocar para ele retornar um toString, porque eu acho que ele vai querer que seja
do tipo string. Então, vou retornar um toString para que ele possa converter esse valor do tipo number, né, para um tipo string. Legal, ele deu um refresh na aplicação e ele não está mostrando nenhuma advertência. O que está faltando agora para que a gente possa exibir os elementos aqui é exatamente a gente definir qual vai ser a forma de renderizar cada um dos elementos. E para isso, eu vou criar uma outra função. Dentro de JavaScript, a gente pode criar uma função dentro de outra função. E aqui eu vou criar uma função, já que eu estou dentro de um componente funcional, eu vou criar uma função aqui dentro para renderizar cada um dos usuários. Então, vai ser aqui um getUserItem. Ele vai receber aqui um atributo e eu já vou extrair um cara chamado item. Item é um atributo, né, que eu estou usando o destructuring para tirar de dentro desse objeto o item, mas se eu quiser chamar o item de outro nome, eu posso colocar aqui, por exemplo, $user. Significa que aqui dentro eu vou referenciar esse item como sendo um usuário. Eu poderia, por exemplo, certo, de uma forma mais simples, retornar aqui um text, acho que eu tenho um text ainda importado, tá? Então, deixa eu corrigir aqui, tirar esse y. Pronto. E aqui dentro do text eu posso pegar o user.name. A gente tem um atributo name que eu defini dentro do nosso usuário, que eu não tenho mais ele aqui, mas já abri, ó. Nós temos o atributo name e com isso eu vou passar aqui para o atributo renderItem essa função. Eu não vou chamar essa função, eu vou passar uma referência dessa função. Sempre que for necessário, ele vai passar essa função com o parâmetro correto e ele vai renderizar apenas um texto com o nome do usuário. Então, fazendo isso, ele vai mostrar a lista com os nomes. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui um hífen e também mostrar o e-mail, eu vou conseguir fazer isso. User.email. Significa que o nosso flat list está funcionando perfeitamente. Só que em vez de usar aqui um text, eu vou querer usar um list item, que é um elemento que já vai dar para a gente uma renderização bem interessante. Então, eu vou usar aqui um list item. Nesse caso, só tenho uma possibilidade, então vou usar o list item que é de React Native Elements. Então, vou usar ele aqui. Vou fechar o elemento aqui e nós vamos definir alguns atributos. Com relação aqui ao left avatar, ou seja, ele vai colocar a imagem do usuário, a gente tem isso dentro do nosso elemento, a gente tem a URL para a imagem. Então aqui eu vou colocar o atributo source e nós vamos definir a URI, que vai apontar exatamente para o usuário, user.avatar.url. Então, com isso a gente já vai ter mostrando o avatar de cada um dos elementos, o que já é bastante interessante. O próximo passo é eu vou definir aqui uma chave para esse elemento e a gente vai usar exatamente o user ID. Legal. A gente vai definir aqui um atributo title que vai apontar para user.name. Então já vai aparecer o nome do usuário no título. Vou querer definir um atributo subtítulo, subtitle, que vai apontar, como vocês devem imaginar, para user.email. E eu vou colocar aqui para a gente definir um bottom, um divisor embaixo, certo? E ele vai colocar uma linha dividindo. Basta colocar o componente que ele vai assumir como sendo verdadeiro e ele vai colocar aqui as linhas separando cada um dos elementos. É só um detalhe, se você quiser colocar ou não, vai funcionar de forma interessante. O que é que a gente pode fazer a partir desses elementos? A gente vai precisar navegar uma hora ou outra, né, para a tela de formulário. Quando eu clicar, por exemplo, nesse elemento, eu vou querer ir para outra tela alterando esse elemento. Então a gente pode, por exemplo, em cada um desses elementos ter o método onPress. Então aqui no onPress eu posso criar uma função arrow. E a gente viu que dentro de props a gente tem acesso a um atributo chamado navigation. E dentro do navigation a gente tem um método navigate. Então eu posso chamar aqui, ó, props.navigation. E dentro do navigation eu tenho o navigate, que eu vou conseguir passar, por exemplo, user form. E salvando, quando a gente clicar no elemento, a gente vai conseguir navegar, por exemplo,
para o formulário de usuário. Só que nesse caso a gente vai fazer um processo de alteração, né? Quando eu clicar aqui no usuário, eu vou querer alterar ele, já vem com o formulário preenchido e coisas do tipo, tá? Então essa aqui é a primeira versão da nossa lista. E o que é que a gente pode fazer mais em relação ao nosso list item, né? A gente pode, por exemplo, colocar ícones do lado direito, tanto para editar como para fazer a exclusão de um usuário. Agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou criar mais um método para que a gente possa definir dois botões que vão representar ações associadas a cada um desses elementos aqui da lista. E para isso eu vou criar um método chamado getActions. Nós vamos usar, associado a esse método getAction, um atributo que é exatamente o writeElement. Eu posso colocar aqui, ó, no lado direito, elementos. Então, em cima dessa propriedade, nós vamos fazer uma referência para esse método getActions. Então, eu vou ter aqui getActions, que eu não criei ainda. Nesse caso, eu vou invocar a função, diferente desse renderItem, tá? Que no caso aqui, o próprio flatlist passou para a gente um objeto que continha cada um dos itens, e eu acabei transformando esse item para ser chamado de usuário. E aqui no getActions, que eu vou retornar um trecho de JSX, eu vou passar o usuário, porque eu também preciso acessar o usuário dentro dessa função. Então, vou criar uma função chamada getAction, vou colocar aqui, ó, function getAction, e associado a esse getAction, eu vou querer retornar um trecho de JSX. Vou colocar aqui dentro de um fragmento. Então, vou copiar aqui embaixo, fechar. Então, agora eu vou importar aqui um botão a partir de React Native Elements. Pronto, importei. E o nosso primeiro botão vai ter aqui 3 propriedades. O primeiro vai ser o onPress, que eu vou colocar aqui, apontar ele para uma arrow function. Então, nesse caso, esse primeiro botão vai ser o de edição. Para eu editar, eu preciso navegar para formulário, então vou fazer também a navegação. Só tem um detalhe que a gente vai precisar passar como parâmetro, né, o usuário. Então, eu vou precisar, no momento que eu chamar aqui o onPress, passar como parâmetro o usuário, a gente vai pegar esse parâmetro lá na outra tela a partir daquela outra propriedade que representa a rota. Então, vou fazer o seguinte, aqui vai ser uma arrow function. A gente sabe que dentro desse componente, a partir de props, a gente tem o navigation, a gente consegue chamar aqui o navigate, e eu vou chamar a nossa rota de user form, que é o nome da rota, e o segundo parâmetro é exatamente o usuário selecionado. Então, essa ação vai ter acesso ao usuário selecionado, da mesma forma que quando eu clicar aqui, eu também vou querer passar o usuário selecionado, e eu tenho ele aqui. Então, eu já posso adiantar esse trabalho, que eu vou precisar pegar o usuário selecionado dentro da tela de formulário. Legal. O próximo passo, já que eu defini aqui o botão, deixa eu vir aqui, colocar um end, pronto. O próximo elemento vai ser o tipo de botão, que no caso aqui vai ser um clear, novamente, eu vou criar um botão limpo, sem background. E o próximo vai ser o ícone. Então, no ícone a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no outro, só que agora eu vou usar o nome do ícone para ser o edit. Então, vou colocar aqui o icon, vou importar agora o correto, que vai ser de React Native Elements. Então, vou fechar aqui o ícone, o name vai ser, no caso aqui, edit. O tamanho, o size, vai ser 25, acho que foi o mesmo tamanho que eu coloquei no outro. E, finalmente, a cor, vou colocar aqui um color para ser um laranja. Então, vou colocar aqui um orange. Tipo assim, seria um amarelinho, né, com sinal de advertência, mas o laranja acho que ele fica um contraste melhor do que se eu colocar, por exemplo, yellow. Eu vou definir mais um botão, e eu vou duplicar esse trecho aqui para baixo, e esse botão, ele vai ser vermelho, red, ele vai ter o símbolo de delete, e nesse caso, ele não vai chamar aqui a navegação, não quero que ele navegue para a tela de formulário. No caso do delete, eu vou querer que o usuário faça uma confirmação. Para ele confirmar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma outra função dentro desse componente para que a gente possa confirmar se o usuário realmente quer ou não excluir. Então, para não fazer aqui o código ficar muito grande dentro dessa própria função,
eu vou criar aqui uma função, uma function. O nome dessa função vai ser confirm user deletion, acho que é que se pronuncia assim. Então, eu vou colocar aqui um user. Então, nesse caso, eu vou usar um alert para mostrar se o usuário quer ou não confirmar. Então, vou chamar aqui um alert, importando ele diretamente de React Native. Vou chamar aqui o ponto alert. Vou passar, o primeiro vai ser o título. Então, vou colocar aqui, excluir usuário. E o segundo parâmetro vai ser a mensagem que eu quero mostrar para o usuário. Então, deseja excluir o usuário. Pronto. Uma vez passado aqui o título e a mensagem, o próximo vai ser exatamente as opções, né, os botões que eu quero que sejam exibidos. Então, eu vou querer que sejam exibidos 2 botões. O primeiro botão vai ser o text, ele vai ser igual a sim. E o segundo botão, que eu vou colocar logo embaixo, vou duplicar, colocar uma vírgula aqui, o segundo botão vai ser não. No caso do segundo botão, eu não quero fazer nada, não quero, por exemplo, eu quero simplesmente fechar e não vai ser excluído. Já no botão sim, ou seja, ele acabou de confirmar, aí sim eu vou querer chamar aqui o onPress. Nesse onPress eu vou querer, por exemplo, chamar a função que vai excluir um usuário. Por enquanto eu não vou fazer nada, certo? Eu posso colocar aqui um console.warn e, sei lá, delete, só para a gente ver que realmente ele está chamando e confirmando o processo de exclusão. Então, legal, criei aqui essa função que também recebe um usuário, porque eu vou precisar excluir um determinado usuário, então é importante ter o usuário aqui dentro. E eu posso, por exemplo, até concatenar para usar aqui, né, user.id. Então, delete 2, delete 1, alguma coisa do tipo. Então, como é que a gente pode agora fazer, nesse caso, para a gente chamar essa função? Muito simples, né? Eu já tenho aqui um confirm user deletion. Vou substituir essa chamada aqui do navigate, no caso da exclusão, para ele chamar esse método passando o usuário. E agora a gente vai conseguir, por exemplo, clicando aqui, a gente vai ter esse alert, eu vou colocar não, ele não vai fazer absolutamente nada. Se eu colocar que sim, ele vai mostrar aqui, delete 1. Colocando aqui, sim, delete 4. Colocando aqui, sim, delete 3. Exatamente mostrando qual elemento que eu excluí. Por enquanto a gente não fez essa opção de deletar, mas a gente já construiu a nossa interface gráfica relacionada à lista de usuários. A gente vai partir agora para definir o formulário. A gente vai precisar colocar o formulário para que a gente possa cadastrar novos usuários e depois a gente trabalhar com essa questão do Context API, né, para a gente realmente conseguir compartilhar dados em mais de um componente e a gente também usar hooks para que a gente possa gerenciar o estado da nossa aplicação. Indo agora para a nossa view, né, de formulário, eu vou querer também trabalhar com vocês aqui um conceito que vem relacionado à navegação. A gente vai ter acesso ao parâmetro que for passado, né, que foi passado para essa tela a partir da propriedade route. Então, eu já mostrei para vocês, se eu colocar aqui object.keys, eu uso às vezes para descobrir o que é que tem, né, as propriedades que estão disponíveis e tal. Quando você entra no formulário, ele vai mostrar exatamente quais são as propriedades. No caso aqui, ele mostrou navigation e route. Se você colocar props.route, você vai ver aquilo que está dentro de route. Se eu mostrar, você vai ver as chaves que estão disponíveis. Então aqui nós temos 3 chaves. Nós temos uma chave chamada key, uma chave chamada name e uma chave chamada parâmetros. Tá? Então eu vou colocar route. O nome seria o nome da rota, né? Chave seria uma chave associada à rota, que no caso eu tenho params, que é exatamente aquilo que foi passado. Então, quando você, por exemplo, navega aqui direto, no caso, o parâmetro é um objeto que não existe, tá? Porque você não passou nenhum parâmetro e tal. Mas quando você entra, por exemplo, por aqui, clica em editar, no caso você vai ter o ID, o nome, o e-mail e o avatar URL. Exatamente dentro desse atributo é que você vai ter acesso ao parâmetro que foi passado. Então a gente consegue tanto acessar a partir quando você clica nesse botão, como também quando eu clico
no próprio item como todo. Ele também passa as mesmas informações do usuário que foi selecionado. Então, o que é que eu vou fazer aqui para que a gente possa realmente saber se a gente vai mostrar isso ou não? Então, eu vou, em vez de pegar object.keys, obviamente não vou querer pegar ele, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso, eu vou querer gerenciar estado dentro desse meu componente funcional, e para isso nós temos um dos hooks, que é um dos mais básicos, né, que é o useState. Então, eu vou criar aqui um estado em cima de props.route.params. Se esse cara existir, eu vou querer retornar ele como sendo o inicial. Inclusive, posso até aqui em props, ó, se eu quiser, posso pegar route e posso pegar algo navigation, que são as duas propriedades. E com isso eu não preciso fazer props.route. Então, se ele tiver setado aqui, eu vou retornar routes.params. Se ele não tiver, eu vou retornar um objeto vazio. Eu vou colocar esse objeto vazio exatamente para que a gente possa cadastrar um novo usuário. E como resposta do useState, a gente vai criar aqui uma constante. O primeiro vai ser o user e o segundo vai ser a função que vai alterar um user, que eu vou chamar de setUser. Legal, então agora a gente tem os dados do estado, tanto se eu entrar dessa forma vai funcionar, como se eu voltar aqui e clicar aqui também vai funcionar. Nesse caso, eu posso usar aqui o meu user, só para a gente acessar, ó, user.id. No caso, quando eu vou entrar na tela para um usuário novo, ele não vai ter ID, mas se eu entrar aqui, por exemplo, ele vai mostrar ó, ID 2, ID 3 e assim, de acordo com aquilo que eu selecionar, ó, ID 4. E quando eu entro diretamente com um novo, ele não vai mostrar nenhum ID exatamente porque não tem. Legal, então agora a gente tem um estado, a gente está recebendo o parâmetro a partir das rotas de forma correta. Nós vamos agora criar o nosso formulário. Então agora nós vamos continuar aqui para criar o nosso formulário. Então vou começar definindo uma view do React Native, vou colocar aqui como componente, obviamente. Vou definir o nosso campo text. Então, vou colocar um texto e um campo de entrada, né? Então, o texto vai ser relacionado a name. Vou definir aqui um text input, também do React Native, que é a segunda opção. Pronto, o meu text input, o que é que eu vou fazer? Nós vamos ter alguns atributos. O primeiro atributo vai ser o onChangeText. O onChangeText, sempre que você começar a modificar o texto, ele vai passar para você um novo valor de name, exatamente associado a essa propriedade, né? Eu vou armazenar o name, então sempre que ele chamar, ele vai chamar essa função. Essa função é uma função arrow, que vai receber o próprio valor, no caso que eu chamei de name, e eu vou querer chamar essa função que é a setUser. Só que lembrando que essa função vai receber um usuário completo, não apenas o nome. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o setUser, vou setar um usuário, ou seja, um objeto, vou pegar o usuário atual e usar aqui o operador spread para eu pegar todos os atributos de usuário e vou sobrescrever o valor do nome, de tal forma que eu vou ter um nome mais atual. Então, essa função vai fazer exatamente isso, atualizar o nome dentro do usuário. Vou colocar aqui um placeholder para que ele possa colocar associado aqui informe o nome. E eu vou colocar também aqui para ser nome. Legal, então deixa eu entrar aqui no nosso formulário. Nesse caso a gente tem aqui o nome e tem o informe o nome. Eu vou já melhorar a questão do estilo, tá? E outra coisa importante é associado ao valor, ao value, eu vou querer, por exemplo, pegar que está dentro de user.name. Dessa forma, quando eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele vai pegar exatamente o nome e vai colocar dentro do input, que vai ser para a gente extremamente importante. Quando eu entrar numa tela nova, esse nome vai vir vazio, pronto para que eu possa digitar. Então, só para a gente já mexer aqui no estilo, eu vou criar aqui uma constante chamada style. Eu vou usar aqui o style sheet, vou importar, vou chamar aqui .create, vou passar um objeto e vou criar aqui um estilo para o nosso input. Então, eu vou colocar um input com uma altura
de 40. Vou colocar aqui um border color para ser um cinza. Então, vou colocar aqui um gray. Pronto, vou colocar aqui uma borda de, sei lá, 1. E finalmente eu vou colocar aqui uma margem na parte de baixo, margem bottom, de 10 para haver um distanciamento entre esse text input e o próximo text input. Então, se a gente entrar, ele não mostrou absolutamente nada porque está faltando simplesmente eu vincular aqui no style do meu text input. Então, no style, eu vou referenciar o style.input. Agora sim, ele vai assumir. Deixa eu entrar aqui para a gente ver o resultado. Ó. Ele colocou um resultado interessante, mas seria legal se eu colocasse, por exemplo, uma borda relacionada ao meu formulário. Então, eu vou criar aqui um atributo form para que a gente possa aplicar, por exemplo, aqui no caso, um padding. Vou colocar um padding de 12 e vou aplicar na minha view um style que vai apontar para style.form. Pronto, com isso a gente vai ter um padding aqui dentro do formulário que vai ficar um pouco mais interessante. E aí você pode personalizar da forma que você achar que é mais interessante. Então, no primeiro caso, nós colocamos aí um par, né? Text input. Eu vou duplicar isso para que a gente possa ter agora o nosso e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, e-mail. Nesse caso, eu vou receber um atributo e-mail. Já estou aproveitando, né, o nome do atributo aqui para que realmente ele sobrescreva a propriedade e-mail com o valor desse parâmetro. E aqui eu vou colocar informe o e-mail e finalmente aqui eu vou querer vincular com o atributo e-mail do usuário. Então, deixa eu ver aqui se gerou algum problema. Dupliquei aqui o view que não era para ter duplicado, certo? Então, executando agora e entrando no formulário, nós temos o nome e o e-mail. Se achar que é mais interessante colocar um pad um pouco maior, sei lá, de 15, para dar um espaço maior, você pode ir colocando de acordo com a necessidade, com gosto e tal. Eu vou duplicar mais uma vez isso aqui para que a gente possa criar um atributo para a URL do avatar. Então, URL do avatar. Nesse caso, nós teremos aqui um atributo chamado avatar URL, exatamente o mesmo atributo que eu estou usando dentro do objeto usuário. E aqui informe a URL do avatar. E para finalizar, nós teremos aqui o avatar URL. Se a gente entrar, por exemplo, em um desses elementos aqui, ó, já trouxe o nome, já trouxe o e-mail e já preencheu com a URL do avatar. O que está faltando aqui é a gente definir um botão para salvar. E agora eu vou criar aqui um botão. Eu vou importar diretamente do React Native, nesse caso, não vou usar com ícone. E nesse botão eu vou definir, por exemplo, o título. Então o title do botão vai ser salvar. Entrando no nosso formulário, já tem aqui, ó, aparência ok, não tem problema nenhum. E vou definir o onPress, que vai ser exatamente o método que nós vamos definir para salvar. Então aqui dentro, o que eu vou fazer vai ser pegar o usuário na versão mais nova e salvar ele. E, obviamente, depois que eu salvar, eu vou querer voltar. Então, como eu já trouxe aqui, ó, o navigation, eu já usei o destructuring, né, para tirar de dentro das propriedades o navigation, aqui eu posso chamar navigation.goback. Nesse caso, não estou salvando, obviamente, porque a gente vai precisar definir ainda o estado, que a gente vai compartilhar, né, os dados de usuários, a gente vai criar lá as actions para alterar o estado da nossa aplicação, a gente vai fazer isso logo em breve. Mas agora, nesse caso, eu entrei, salvei, ele vai voltar para a tela de lista de usuários. Se eu clicar aqui, já vem com os dados preenchidos. Quando eu clicar em salvar, ele volta para a lista de usuários. Ou seja, pelo menos o Goback está funcionando, né? Ele já está mostrando os dados aqui dentro do text input. Eu posso tentar testar aqui para salvar. Ó. Salvar não, alterar, né? Ó. Consigo alterar perfeitamente. Se eu não tivesse, ó, interessante, ó, se eu não tivesse, por exemplo, o onChange text e eu tirasse isso,
ele vai dar um refresh na aplicação, ó. Vou entrar, por exemplo, ó, se eu tentar alterar aqui a guiar, vou colocar um R, ó, ele vai apagar. Exatamente porque esse é um componente controlado, é um componente que tem uma vinculação com o estado do componente. E o React, ele sempre precisa alterar o estado do componente para daí isso refletir na interface gráfica. Tá? Aqui ele acaba tendo esse efeito, né? Se eu colocar um monte de R aqui, ele vai acabar sumindo, exatamente porque eu preciso realmente alterar o estado, somente quando o estado é alterado é que isso é refletido na interface gráfica. Então, o que a gente já tem aqui, já está funcionando, né, o nosso formulário, só que ele não está salvando, como também a gente não está conseguindo alterar, né? Também vai ser o mesmo botão de salvar, a mesma ação, e a gente também precisa fazer o processo de excluir. É exatamente o que a gente vai começar a fazer agora, mas antes a gente precisa primeiro compartilhar, né, os dados que a gente está usando aqui em user list a partir do contexto. A gente vai criar um context API para que a gente possa usar os dados diretamente vindo do contexto. Aqui eu vou só limpar esse import do text que não é mais necessário. Pessoal, nós estamos diante de uma aplicação bastante simples, né? Uma aplicação que tem duas views, né? Basicamente eu coloquei todos os componentes nessas duas views, então eu não teria tantos problemas assim de conseguir, por exemplo, colocar todo o trabalho de exclusão diretamente na lista. Poderia criar aqui uma funcionalidade de excluir a lista, na lista. Eu poderia criar, por exemplo, uma funcionalidade de alterar e de salvar diretamente no formulário. Não teria grandes problemas para fazer isso. Ou seja, nessa aplicação, por ser uma aplicação pequena, não precisaria ter dados centralizados. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para a gente usar, por exemplo, o Context API, a gente usar também o Use Reducer. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos hooks, né? Que no caso aqui a gente já usou o Use State, a gente vai usar o Use Reducer e nós vamos usar também o Context API. Eu vou mostrar para vocês para a gente começar a trabalhar com isso. Antes de falar o nosso primeiro objetivo, eu quero falar que você usa, né, o Context API exatamente quando você tem uma quantidade grande de componentes. Então, uma aplicação que é componentizada, ela apresenta uma árvore de componentes. Então, você tem, por exemplo, o componente app. O componente app vai ter um componente de navegação, que aí você tem várias telas. Dentro de cada tela você vai ter, sei lá, uma view, que tem um outro componente, que tem uma lista, que tem um list item, que dentro do list item vai ter botões, e você vai tendo uma série de componentes. Tá? Componentes que você criou, componentes funcionais, componentes de classe, fora os componentes que você vai usar do próprio React Native ou do React Native Elements e coisas do tipo. Então, quando você tem um conjunto grande de elementos e você precisa compartilhar dados entre essa árvore de componentes, é importante que você tenha algum tipo de mecanismo que vai te ajudar também a compartilhar esses dados dentro da árvore de componentes. Essa ideia de compartilhar, né, de ser um provedor, é o que a gente vai conseguir a partir do Context, né, do Context API, que é nativo do próprio React, e a gente também vai usar os hooks para nos ajudar a gerenciar o estado a partir do Use Reducer. Eu vou mostrar para vocês uma coisa de cada vez. Então, nós vamos criar aqui mais uma pasta, e eu vou chamar essa pasta, por exemplo, de Context. A gente pode ter vários contextos para prover coisas diferentes, então eu vou colocar aqui um Context, e eu vou chamar aqui essa classe de users, no plural, context. A ideia aqui é que ele vai prover contexto, né, para a lista de usuários. A gente vai conseguir acessar a lista de usuários a partir desse user context. Então, eu vou começar aqui importando o React from React e vou também importar aqui a lista de usuários. A gente tem a lista de users, que a gente tinha importado inicialmente na lista, mas agora a gente vai remover a lista de usuários da lista do user list e nós vamos usar apenas aqui a lista de usuários mockado, só para a gente ter dados iniciais e não ficar, por exemplo, sem nenhum usuário inicial. Legal, então data.users e a gente vai, por exemplo, nesse primeiro momento, compartilhar esses dados a partir do nosso contexto. Então, para a gente criar um contexto, eu vou importar do próprio React uma função chamada createContext.
a partir do create context a gente vai conseguir criar um contexto. Então, para a gente criar o contexto, basta você chamar essa função. Então, eu vou chamar aqui create context. Vou passar um objeto vazio para esse create context e a gente vai, daqui a pouco, inicializar esse contexto com outros valores. Então, eu vou chamar aqui de users context e eu já vou exportar por padrão, né? Export default o users context. Então, esse contexto será exportado e a gente vai conseguir depois acessar ele a partir do use context. Nós criamos esse contexto com create context e nós vamos usar ele com use context. Como é que a gente vai usar ele? Posso até mostrar para vocês agora, mas a gente não vai conseguir acessar por enquanto os dados. Então, a gente vai ter aqui, ó, dentro da nossa lista, o use context. Então, o use context ele vai importar a partir do React e eu vou passar para ele qual é o contexto que eu quero acessar. Então, nesse caso, eu quero acessar o users context, que é exatamente essa classe. Então, uma vez que eu referenciei aqui, automaticamente ele importou o user context e a gente vai conseguir acessar o contexto que foi criado no outro arquivo. Vou voltar para lá porque daqui a pouco a gente vai complementar esse código para que realmente a gente acesse a lista. Legal. Uma outra coisa que eu quero retornar a partir desse arquivo, vou retornar duas coisas. Uma coisa que eu vou retornar por padrão, que é exatamente o contexto. A outra coisa vai ser, eu vou exportar, export, vou colocar aqui constante, eu vou ter aqui um users provider. A partir do provider, que a gente vai criar como um componente, então vou colocar aqui props, assim como qualquer outro componente dentro do React, nós vamos retornar aqui um provider. E a gente consegue um provider a partir do users context. Ponto provider, a gente tem esse componente, e dentro do provider eu vou querer envolver a minha aplicação inteira para que a gente possa prover a lista de usuários para toda a nossa aplicação. Então aqui, tudo que eu passar para esse componente, ou seja, props.children, eu vou querer renderizar dentro do provider e eu vou querer envolver a minha aplicação com o provider. E aqui eu vou querer prover exatamente o que? Eu vou querer prover inicialmente no valor um objeto. Então, primeiro par de chaves, ele vai interpretar isso como código JavaScript, já que eu estou dentro de um contexto JSX. E aqui o segundo par de chaves vai ser um objeto. Eu vou criar aqui um atributo chamado state, só para representar um estado. E dentro desse atributo state eu vou passar, por exemplo, a lista de usuários. Então é esse objeto que eu quero prover a partir desse provider. Legal, então o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso envolver a minha aplicação com o provider para daí eu conseguir acessar via contexto exatamente aquilo que foi compartilhado para a minha aplicação inteira. Então em qualquer ponto da minha aplicação eu não preciso ficar passando essa informação via props, né, na comunicação direta, né? O componente pai passa para um componente filho via props as informações, ou mesmo na comunicação indireta, né, que o componente pai passa para um componente filho uma função e essa função é chamada passando informação de volta para o componente pai. São as duas formas, digamos assim, mais comuns de você ter comunicação entre componentes, né? A comunicação direta e a comunicação indireta. Se você já passou pelos capítulos básicos, você já conhece, porque eu já falei várias vezes isso dentro do curso de React. Então, React Native e React também, porque essa base funciona para os dois, tanto para web como para mobile. Legal, então o que é que eu vou fazer aqui dentro de app.js? Eu preciso envolver a minha aplicação com o provider, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu exportei como users provider. Então, vou tentar aqui, ó, importar users provider. Deixa eu ver se ele consegue importar, ó. Importando o user provider. Como eu importei sem ser usando o default, ele importou aqui, ó, o users provider. Então, eu vou envolver toda a minha aplicação com ele, de tal forma que agora eu vou ter à minha disposição a lista que foi compartilhada a partir do provider. Então, foi o que eu fiz. Vamos pelos passos, né, para ficar bem claro. Eu criei um contexto. Quando eu criei o contexto, eu passei aqui um objeto vazio para inicializar esse contexto. Dentro desse contexto, né, user context, eu criei aqui um provider que vai receber
uma lista de elementos, né, um props.children, tudo aquilo que eu passar dentro do provider será renderizado nesse ponto aqui, que é exatamente o que eu fiz lá no meu app.js, ou seja, no user provider, estou passando aqui props.children, melhor dizendo, né, que são vários elementos, eu estou renderizando ele dentro do meu provider. E eu estou disponibilizando um valor, um objeto que tem um state, e dentro desse state eu tenho uma lista de usuários, que é exatamente a lista mocada. Então o provider já está dentro da árvore de componentes, a minha aplicação continua funcionando perfeitamente, sem problema. Isso significa que agora, dentro da minha lista, eu vou ter como acessar, a partir do use context, eu vou ter como acessar o valor que é compartilhado, que é exatamente esse valor aqui, né, que é esse objeto, e a partir desse objeto eu vou ter acesso à lista de usuários, sem eu precisar importar a lista de usuários diretamente. Vamos ver o que é que eu tenho aqui como resposta desse contexto. Então, vou pegar aqui o contexto, vou colocar aqui um console.word, a gente já aprendeu, né? Eu chamei aqui object.keys, e eu vou passar aqui o contexto, a gente vai entender o que é que tem dentro do contexto. Ele vai chamar isso sempre que ele entrar no user list. Então, dentro do contexto, nós temos um atributo chamado state. É exatamente o atributo que nós criamos aqui, ó, o state. Eu poderia colocar qualquer outro nome, mas eu chamei de state. E se eu colocar context.state, o que é que tem dentro do context.state? Então, coloquei dentro do context.state, nós temos os users. Então, aqui eu posso eventualmente já tirar, né, vou usar o destructuring para acessar o state, e a gente consegue, por exemplo, acessar aqui embaixo, que é exatamente onde eu estou usando o meu data, né, que são users, eu vou usar o state.users. E eu não preciso mais agora importar esses users diretamente, porque ele está vindo agora a partir do Context API. Aqui a gente não usou ainda nada de reducer, tá? A gente não está gerenciando esse estado. Esse estado vai evoluir de acordo com as nossas ações, né? Quando eu clicar em editar, ele vai evoluir o estado. Quando eu clicar em excluir, ele vai excluir. E é importante para você entender a parte do reducer, ter um certo conhecimento relacionado ao Redux, né, porque é muito parecido a forma de tratar, mas nesse momento a gente usou o Context API, que é importante, né, que é para você conseguir compartilhar informações dentro de toda a sua árvore de componentes, sem que você precise passar essa informação de cada um dos elementos, né, passar de um componente para outro componente e tal. Então, só recapitulando para a gente entender. Nós criamos aqui dentro da pasta context um users context, ou seja, nesse contexto eu vou querer compartilhar os usuários, que nesse caso representa o estado inteiro da minha aplicação, porque é a única coisa que eu tenho, uma lista de usuários. Se você tivesse outras informações, você até poderia colocar aqui mais informações, você poderia chamar aqui de state context, por exemplo, tá? Então aqui dentro nós temos o state com lista de usuários. Nós criamos aqui um contexto vazio, inicializamos aqui com o valor, e tudo aquilo que foi colocado dentro desse componente vai ser renderizado aqui diretamente dentro de users.context.provider. O provider ele é essencial porque é ele que vai passar todas essas informações através da árvore de componentes. E você acessa, né, os valores a partir do use context. Você criou um contexto, passou o contexto pelo provider e dentro de cada componente, sem se preocupar com propriedade, sem ficar passando informação de componente para componente, você usa aqui o use context, dizendo exatamente qual é o contexto que você quer acessar, e aqui você tem a informação dentro do contexto que foi compartilhada dentro do value. No caso aqui a gente compartilhou um objeto que tem o atributo state, então, acessei o state, dentro do state a gente tem acesso à lista de usuários. Então, é isso que eu tinha para falar sobre Context API. Agora a gente vai trabalhar com a parte de gerenciamento desse estado. Esse estado precisa evoluir. Como é que a gente vai evoluir? Nós vamos usar o Use Reducer. Ele é um pouco enrolado se você não tiver essa visão do Redux. Eu vou ver se eu me lembro de colocar uma aulinha para que você possa ter essa visão do Redux, só para você ter uma ideia e a partir daí a gente mostrar como é esse hook. É um dos hooks disponíveis, né, pelo React. O seu uso também é bem interessante, eu vou mostrar para vocês agora.
Agora que a gente já conseguiu compartilhar com o Context API, nós vamos entrar novamente aqui no User Context para que a gente possa integrar o nosso contexto com o Use Reducer, tá? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui o Use Reducer e o Use Reducer ele vai precisar receber uma função. Se você vem do Redux, você vai lembrar que o Reducer é exatamente aquela função que você tem lá, por exemplo, um switch ou várias condicionais para verificar qual é a action, né? Ele vai receber também o estado e a partir da action ele vai decidir o que é que ele vai fazer no estado, se ele vai evoluir o estado excluindo um determinado elemento, se ele vai, por exemplo, sei lá, acrescentar alguma coisa no estado. E a partir de cada um desses cases, né, se você usar um switch, por exemplo, ele sabe exatamente o que precisa ser feito no estado. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, já que a primeira função que vai ser passada aqui, a primeiro parâmetro, melhor dizendo, que será passado para o Use Reducer, será uma função que vai representar o Reducer. Então, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar ela de Reducer. Por enquanto, a gente vai fazer o seguinte... eu vou simplesmente mostrar o valor de state e vou mostrar aqui o valor de action dentro do nosso console.warn, para que a gente possa verificar o que é que está acontecendo. Então, vou colocar aqui um console.warn, vou mostrar inicialmente a action, certo? Para a gente entender o que é que tem dentro da action, depois a gente pode mostrar eventualmente o que foi passado via state. Então, eu tenho uma função que recebe o estado atual e recebe uma action, e a partir da action a gente vai entender o que é que será necessário ser feito. Então, eu vou passar essa função como parâmetro para o Use Reducer, e o segundo parâmetro é exatamente o estado inicial. O estado inicial vai ser exatamente os nossos usuários aqui. Então, eu posso criar uma constante, que eu vou chamar aqui de initial state, e eu posso passar aqui, por exemplo, criar um objeto com os users. Tá? Aqui, no caso, eu vou passar o nosso estado para cá, como segundo parâmetro para o nosso Use Reducer. Legal. E a gente já vai receber aqui, dentro do Reducer, aquilo que eu coloquei dentro do estado, né, vai estar aqui dentro de state. Então, vai ser state.users. Então, nesse caso, a gente não precisa passar state e user, porque aquilo que já foi passado aqui já vai estar dentro da variável state que eu defini aqui, por exemplo, dentro do Reducer. Legal. Então, o que é que eu vou receber como resposta dessa chamada aqui? Lembra que o use state a gente recebe o próprio estado e um método, né, set alguma coisa, que a gente usou, acredito que no formulário, né? A gente criou aqui, ó, o use state em relação àquilo que eu recebi como parâmetro na minha rota, e eu tenho o usuário e o set user. Aqui eu também vou receber duas informações. Uma das informações é exatamente o dispatch. O dispatch ele vai usar exatamente para que ele possa passar para dentro do Reducer, e dentro do Reducer ele vai saber exatamente qual é a função que precisa ser chamada para executar uma determinada ação, evoluir o estado. Então, aqui, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: o primeiro parâmetro que ele vai receber é o próprio estado, o próprio state, e o segundo parâmetro que ele vai receber é exatamente o dispatch, que vai ser responsável por disparar um determinado evento para todos os reducers. No caso aqui, a gente vai ter só um, então eu vou acabar mostrando para vocês como é que a gente vai chamar esse reducer. Legal, então eu tenho aqui o state e tenho o dispatch, e eu vou querer passar tanto o state como o dispatch para que eu possa acessar esses elementos dentro de toda a minha aplicação. Lembra que a gente já tem aqui um atributo, ó, chamado state. E lembra que dentro do state eu não tinha user? Vou continuar tendo user dentro do meu state, exatamente porque no estado inicial eu já inicializei com um atributo users. E eu acabei de obter aqui o state, então eu posso, por exemplo, substituir esse state pelo state que eu acabei de receber do Use Reducer. É para ele continuar funcionando e continuar acessando os dados, só que agora gerenciados por esse hook que é o Use Reducer. Legal, além de passar o state, eu quero passar também o
dispatch, porque o dispatch é a forma que eu tenho para invocar um evento. Então, eu vou querer passar essas duas informações aqui para ser providas a partir do meu users context. Então, eu consigo acessar o state como eu consigo acessar o dispatch. Então, o que é que vai acontecer aqui? No momento que o usuário chamar o dispatch, a função reducer, que por enquanto não está fazendo absolutamente nada, só mostrando aqui qual foi a action recebida, ela vai ser invocada. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Dentro do nosso user list, nós temos aqui acesso ao user context, eu recebi o state, eu também posso receber aqui o dispatch, já que a gente passou também o dispatch para ser disponibilizado pelo contexto. Então, com esse dispatch, a gente pode, dentro desse onPress, chamar o dispatch. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou tirar esse console.warning, que por enquanto, ó, se eu chamar aqui o delete e colocar sim, ele vai colocar esse console.warning. Agora eu vou tirar ele e vou chamar aqui o dispatch. O que é que eu vou passar no dispatch? Eu vou passar uma action. Uma action é um objeto, tá? E no final das contas, essa action vai ter o tipo, o type, que eu vou chamar aqui de delete user. Léo, tá muito confuso, eu não estou entendendo nada. Para você entender essa parte de Redux, é algo que demora um tempo, né? É um tipo de padrão um pouco mais atípico, né? Eu não lembro antes do Redux de ter esse padrão, visto ele em outro local, mas o fato que realmente é um pouco mais atípico e realmente demora, né? A curva de aprendizado é um pouco mais demorada. Tá? Tem como gerenciar estado numa aplicação desse tamanho aqui de uma forma diferente? Sim, tem, mas eu queria aproveitar essa aplicação para mostrar também, né, o Context API e também mostrar esse hook que é o Use Reducer. Então, basicamente aqui eu vou passar um tipo, aqui eu estou passando uma action, certo? E essa action, que é esse objeto, vai ser passada, ele vai chegar aqui dentro do nosso Reducer, é exatamente essa action aqui. E o estado é exatamente o estado inicial, porque ele não foi evoluído nenhuma vez. Então, o estado inicial será passado como parâmetro para o state, ou seja, dentro do meu estado inicial eu tenho uma lista de usuários, que é exatamente a lista de usuários que eu importei a partir desse arquivo. No momento que eu começar a alterar o estado e gerar novas versões do estado, na próxima vez que for chamado o reducer, já vai passar o estado sendo atualizado, né? Eu excluí um elemento, adicionei um elemento, editei um dos elementos, então o estado vai sempre representar a lista de usuários na sua última versão. Então, nesse momento eu estou criando lá no meu dispatch uma action. E quando eu chamo dispatch, ele vai chamar essa função que representa um reducer. O objetivo dela é evoluir o estado, é pegar o estado atual, baseado em alguma ação que foi disparada, essa função vai evoluir o estado. Eu vou já mostrar para vocês formas aqui que a gente vai evoluir o estado. Então, legal, vou passar aqui um tipo da ação que é importante, eu chamei a ação de delete user, e eu vou passar aqui como segundo atributo dessa action o nome payload. Payload é da alusão de que é o dado que está sendo passado junto com a action. Eu poderia colocar qualquer nome aqui? Posso, mas por padrão todo mundo usa payload e eu vou usar aqui o payload como sendo o próprio usuário. Então, eu acabei de criar uma action. Esse objeto, isso aqui é um objeto normal JavaScript, você deve conhecer, né? Essa action vai ter um atributo type e um atributo payload. O payload é exatamente a informação que eu quero passar juntamente com a minha ação, com o tipo da ação. A minha ação é deletar um usuário, então eu passo, por exemplo, um usuário. Eu poderia até, se quisesse, passar o ID do usuário como payload. Posso passar? Posso. É uma opção minha, ou seja, com o ID do usuário eu consigo excluir ele, tá? Mas eu vou passar o usuário completo. Nesse momento, quando eu executar essa ação, o que é que vai acontecer? Eu estou chamando dispatch, passando um objeto que representa uma action. Essa action vai ser passada exatamente para a função reducer, porque eu passei essa função reducer para cá como primeiro parâmetro, e ele vai passar aqui o estado atual mais a action que foi disparada. Então, se eu clicar aqui e colocar sim, você vai ver que vai gerar um problema. E faz todo sentido que ele gere um problema. Por quê? Porque depois que ele chama essa função precisa retornar um estado atual.
né? Como eu não retornei nada, o estado passou a ser undefined, ele não conseguiu acessar nada dentro do estado, mas eu preciso, como resposta dessa função reducer, retornar um estado evoluído. Por enquanto, eu posso retornar apenas o mesmo estado, então return state já vai ser o suficiente para a nossa aplicação funcionar. Ou seja, o reducer, apesar desse nome um pouco mais estranho, o objetivo dele é evoluir o estado. Ele recebe o estado atual, ele recebe uma ação. Ah, mas eu recebi uma ação para excluir um determinado elemento. Legal, então eu vou dentro do estado, dentro da lista de usuários, vou excluir esse usuário, vou voltar um estado com todos os usuários menos o que foi excluído. Essa é a lógica. Então, vou estar sempre retornando o estado evoluído. Então, vou executar novamente agora. Agora, na segunda tentativa vai dar certo. Vou colocar aqui sim. E ele mostrou, ó, tipo, delete user, qual é o payload? ID igual a 1, nome igual a alguma coisa. Ou seja, ele gerou exatamente, ele passou, né, para essa função exatamente a ação que foi gerada a partir do dispatch. Por que eu consegui acessar o dispatch aqui? Eu consegui acessar o dispatch e também consegui acessar o state exatamente por conta do meu Context API, que eu disponibilizei via contexto o dispatch do use reducer e consegui também disponibilizar a partir do contexto o state. Então, nesse caso, eu tenho duas coisas acontecendo em paralelo. Eu tenho o Context API, que está compartilhando o estado gerenciado por esse hook, né, que é o use reducer, e o dispatch, que vai ser responsável por disparar as ações. E quando uma ação é disparada, já que eu chamei o dispatch, ele vai cair aqui dentro do reducer e o objetivo dele é exatamente a gente evoluir o estado. Então, nesse momento, como eu estou retornando sempre o estado que eu estou recebendo, não há evolução nenhuma no estado, exatamente porque aquilo que eu recebi eu estou retornando. Vamos fazer agora com que a gente consiga evoluir o estado pela primeira vez. Eu vou colocar da forma mais fixa, né, ou mais sem reaproveitar código, depois a gente vai reaproveitando com calma. Então, vou fazer o seguinte, ó, se action.type, ou seja, o tipo da action, for estritamente igual a action que eu declarei lá no dispatch, né? Ou seja, dentro de user list, eu passei essa action aqui, ó, delete user, ou seja, se eu recebi uma action do tipo delete user, eu vou querer retornar um estado diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou ter o user, que eu vou receber a partir de action.payload, tá? Então, a partir do usuário, eu vou querer excluir ele da lista. Uma forma que você tem de excluir um usuário da lista é exatamente usando uma função filter. Eu vou fazer isso. Então, aqui eu vou querer retornar, por exemplo, o estado atual, ou seja, eu vou pegar todos os atributos que eventualmente eu tenha no state. No caso, eu só tenho um único atributo, que é a lista de usuários. Então, como eu sei que é um único atributo, eu poderia não usar isso, tá? É uma possibilidade. Mas se eventualmente você for colocar um outro atributo, e se você não pegar o restante dos atributos a partir, por exemplo, do operador spread, você vai acabar sobrescrevendo o estado inteiro. Então, tem que ter cuidado só se você tiver mais de um atributo, você usar, por exemplo, para ele pegar todos os atributos do estado atual, né, gerar um clone desse objeto para daí você sobrescrever a lista de usuários. No caso aqui, a lista de usuários e users, eu vou pegar o estado atual, state.users.filter, e eu vou querer filtrar nessa função aqui, ó, o usuário que tem o ID exatamente igual a esse usuário aqui que eu quero excluir. Então, eu quero excluir esse usuário. Então, eu vou pegar aqui o.id, é estritamente diferente de user.id. Se for estritamente diferente, ele continua na lista. Se ele não for estritamente diferente, ele vai ser excluído. Então, no caso aqui, a lógica é o seguinte, se ele for diferente, ele vai permanecer na lista, ou seja, esse resultado vai dar verdadeiro, ele continua na lista resultante da função filter. Caso ele seja igual, ele será excluído da lista, ou seja, essa função vai gerar o efeito de exclusão. Vou mostrar para vocês. Como ele está chamando o reducer, a gente já viu isso, e nesse caso ele vai chegar com a action, que é exatamente o tipo deletar usuário, ele vai pegar o usuário do payload e vai gerar um novo estado
né, com uma nova lista de usuários sem o usuário que você pediu para ele excluir. No caso aqui, isso aqui é opcional, já que a gente só tem um único atributo dentro do nosso estado. Então, eu vou até comentar essa linha, mas fique ciente, se você tiver mais elementos aqui no estado, você precisa clonar todos esses atributos, tá? Para você não sobrescrever o estado, até porque aquilo que é retornado passa a ser o novo estado. Se o estado tinha 3 atributos, né, user, tinha, por exemplo, count igual a 3 ou qualquer outra variável, e se você simplesmente retornar user, os outros atributos vão ser excluídos, tá bom? Então agora eu vou clicar aqui no terceiro elemento, clicando aqui, ele vai pedir para confirmar, vou confirmar como não, então não excluiu. Agora eu vou clicar e vou colocar sim, ele acabou de excluir o elemento. Muito legal, porque o nosso estado evoluiu, com um elemento a menos, significa que agora a gente tem um elemento a menos. Vou excluir o primeiro elemento, no caso aqui o João Silva, excluindo, sim, o João Silva foi excluído, a Mariana, vou excluir ela também, sim, finalmente o Rafael Monteiro também sim. Se eu der um refresh, obviamente, como eles estão na memória, nossa aplicação vai reiniciar e vai trazer todos os elementos novamente. Mas funcionou perfeitamente. Como é que a gente pode agora fazer isso de uma forma diferente? A gente poderia criar aqui, para a gente reusar, eu posso chamar, por exemplo, de reducers ou posso chamar de actions, por exemplo, tá? Então, vamos supor que eu vou chamar de actions, eu vou ter aqui um objeto, que eu vou chamar de actions, e eu vou criar uma função que eu vou chamar, por exemplo, o mesmo nome da action. Então, do action type, eu vou colocar aqui uma função chamada delete user, e eu vou querer passar os mesmos 2 atributos aqui, que vai ser o state e a action, que é só uma possibilidade que eu estou mostrando para vocês. Pronto, uma vez que eu criei uma função que tem esses mesmos 2 atributos, a gente pode pegar essa lógica aqui e jogar para dentro dessa função, que eu estou querendo criar uma forma de reaproveitar esse código. E aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou querer pegar aqui uma função, uma fn, a partir de actions, o atributo vai ser exatamente o action.type. Aqui, se você tem uma string e você quer acessar a propriedade de um objeto a partir de uma string, essa é a forma que você usa, né, com os colchetes. Então, se isso aqui retornar uma função, né, isso aqui for uma função, aí eu vou querer chamar essa função, passando o state e passando também a action, e como resposta dessa função, ele vai retornar o novo estado, ou seja, se eu chamar essa função aqui, eu vou querer receber o novo estado, é exatamente o que está acontecendo. Caso contrário, essa função não existe, ele vai simplesmente retornar o estado atual. Ou seja, agora a gente criou uma função reducer genérica que, se a gente criar aqui o nome da função, exatamente o mesmo nome da action.type, a gente consegue separar cada uma das ações. Então, se a gente testar agora, executando, funcionou perfeitamente, executando, funcionou perfeitamente. Se eu passar um action type que não está presente aqui nas actions, significa que ele vai voltar ao estado atual e não vai ter problema nenhum, porque ele só vai executar essa função se essa informação estiver setada. Então, a próxima função que nós vamos fazer vai ser a funcionalidade de criar o usuário, e depois a gente faz a de atualizar o usuário. A gente já está listando, certo? A gente pegou essa informação a partir do estado, nós já estamos deletando, agora nós vamos criar o usuário e depois a gente vai alterar o usuário. Então, agora nós vamos criar aqui a função que vai criar um usuário. Então, create user. Aqui no create user eu vou receber também um state, uma action, e o nosso objetivo aqui vai ser retornar um novo estado que vai ter uma lista de elementos com mais um usuário criado. Então, nesse caso, eu vou esperar receber dentro de action um usuário, que é exatamente aquele que foi colocado no formulário. Eu espero receber um usuário. Então, vou colocar aqui, action.payload, vou usar aqui o mesmo padrão de payload. Nesse caso, eu espero que o usuário não tenha ID, ou seja, imagine que eu vou salvar no banco de dados, gerar o ID automaticamente, né? Então, eu vou colocar aqui o ID para ser um math.random, já que a gente está usando um number para representar um ID. E agora eu vou retornar
um estado. Lembra que essa função sempre tem que retornar um novo estado. Então, eu vou usar o estado atual para pegar todos os atributos, né, gerando um clone. E com relação aos users, que é a lista de usuários, eu vou gerar aqui um clone dessa lista, pegar aqui o state.users mais o usuário que eu acabei de criar. Tá? Então, nós teremos toda a lista anterior mais o usuário atual. Lembrando que a gente trabalha aqui de uma forma mais funcional. Em vez de a gente alterar diretamente a referência, né, a gente vai gerar clones para que a gente tenha valores independentes dos estados anteriores. Tá? Então, eu gerei aqui um clone. Eu vou descomentar essa linha, porque eventualmente você pode querer crescer o seu estado. A gente não vai ter nenhum bug porque você esqueceu, por exemplo, de descomentar. Então, seguindo aqui o padrão, gerei uma nova lista de usuários, agora acrescentando um novo usuário diferente do que a gente tinha feito anteriormente. Uma observação é que o método filter ele vai sempre retornar um array novo, não vai mexer no array anterior. Tá? Então, a gente está seguindo aqui o mesmo padrão de gerar novos objetos e não mexer no estado anterior. O que é que seria mexer no estado anterior, Léo? É você pegar aqui, por exemplo, state.user, sei lá, users, elemento 0 e tipo alterar diretamente assim, entendeu? A gente não vai fazer isso. A gente vai alterar o estado sempre gerando um novo objeto. Legal, agora nós temos uma outra ação que agora eu preciso fazer um dispatch para chamar aqui o create user. E nós vamos chamar o create user lá no nosso formulário. Dentro do formulário nós temos o botão que é o onPress, que está fazendo a navegação, e aqui eu vou chamar o create user. A gente precisa saber se a gente vai chamar o create user ou update user, dependendo se o usuário tem ou não ID. Tá? Então aqui a gente tem acesso ao dispatch, nós temos que usar aqui o use context, vou passar aqui o users context, e a partir dele a gente consegue ter acesso, por exemplo, ao state e ao dispatch. Nesse caso eu vou usar apenas o dispatch, então eu vou colocar aqui dispatch. Então com o dispatch a gente consegue, por exemplo, chamar aqui dispatch, passando a nossa action. O tipo da nossa action vai ser definida de acordo com o ID do usuário. Se tiver ID, é um update. Se não tiver ID, vai ser um create. Eu tenho aqui o usuário, né? Então, tenho user.id. Se tiver setado, a gente vai chamar o update user. Caso não esteja setado, eu vou colocar aqui o create user. E esse create user é exatamente o nome da função que eu coloquei aqui, que a partir da action.type ele vai conseguir pegar essa ação. Então, legal, coloquei aqui um create user e eu vou passar como parâmetro um payload. Payload vai ser o próprio usuário. Muito legal, a gente já está quase pronto aqui, né? Também o update. Agora a gente vai testar para fazer a criação de um usuário. Deixa eu abrir aqui pixabay.com. Vou procurar aqui avatar. E vou procurar aqui uma imagem vetorial. Esse cachorrinho aqui não tem, então deixa eu colocar aqui no nova guia. Vou selecionar ele, então vou usar esse cachorrinho aqui só para a gente criar com um avatar bonitinho. Então vou colocar aqui teste, colocar aqui teste@coder.com.br e vou colocar o URL do avatar. Vou segurar aqui com o cursor do mouse, né, paste. Colou, agora nós vamos salvar e ele vai adicionar mais um outro elemento. Ó. Muito legal, funcionou perfeitamente. O que está faltando agora é o alterar, porque eu vou ter o ID e eu preciso criar uma função chamada update user. Então lá no meu context eu vou criar mais uma função chamada update user, que vai receber os mesmos dois parâmetros, o state e a action. Eu vou criar aqui uma constante chamada, sei lá, updated, só para diferenciar, vou chamar aqui action.payload e a gente vai retornar aqui um objeto da mesma forma, né, que vai clonar o estado atual e eu vou retornar aqui uma lista de usuários. Como é que eu faço para eu retornar uma lista
que vai ter todos os usuários novamente, com exceção desse usuário aqui que eu quero pegar a versão atualizada. Eu posso usar um map. Então, vou fazer aqui ó, um state.users.map e a partir do map eu vou receber aqui um usuário que eu chamei de U, da mesma forma aqui embaixo. Se o u.id for exatamente igual ao usuário, né, o ID do usuário atualizado, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o usuário atualizado, o updated. Caso contrário, eu vou retornar o próprio usuário. Super simples, né? Estou fazendo um map, gerando um outro array com a mesma quantidade de elementos. Se o elemento atual tem o ID exatamente igual ao elemento que foi atualizado, ele vai retornar o elemento atualizado. Caso contrário, retorna o próprio elemento, certo? Porque não tem o ID igual. Isso vai fazer com que ele faça o processo de atualização. Então, a atualização a gente usou um map, porque está fazendo memória. A exclusão nós usamos um filter e no caso aqui do create a gente simplesmente adicionou um elemento no final do array. Então vou testar aqui a inclusão, vou clicar aqui em segurar, paste, vou colocar aqui que é o dog, eu vou colocar aqui para ser dog@coder.com.br, salvando ele, nós temos aqui o dog, vou alterar o João Silva, o e-mail dele, em vez de ser empresa e-mail, vai ser coder.com.br. Salvando, ele alterou. Eu posso, né, colocar para alterar aqui o avatar também, para colocar o cachorrinho, só para a gente ver. Ó. Vou segurar aqui, paste. Salvando, nós temos o cachorrinho também aqui, tanto no João. Vou excluir o João, sim. Vou excluir o Júlio. Sim, vou excluir aqui o Rafael. Sim, vou excluir a Mariana. Sim, finalmente vou alterar aqui o dog para dog 2, salvando, e vou excluir ele também. Excluiu. Obviamente, se eu der aqui um restart na aplicação, todos os dados voltam porque eles estão em memória. Então, pessoal, muito legal. A gente fez uma aplicação pequena, mas uma aplicação que deu para ver muitos recursos interessantes do React Native. Tá? Aqui é a nossa aplicaçãozinha simples, com Context API, com hooks, né? Tanto a gente viu o useState, que é um hook básico, como também a gente viu o hook useReducer, que é um hook mais, digamos assim, sofisticado, né? Você precisa conhecer um pouco do Redux, né? Você pode aprender ele do zero, não necessariamente precisa conhecer o Redux, né? Mas a ideia é a mesma. Se você já estava familiar com o Redux, né? Que já é usado pela comunidade de React há um bom tempo, vai ficar muito mais fácil de você entender esse hook que é o useReducer. Além disso, a gente viu Context API, eu acho que eu já falei sobre isso, e também vimos a parte de navegação, além de ter usado também o React Native Elements com alguns elementos interessantes aqui para a nossa aplicação. Então, acredito que é isso. Finalizamos a nossa aplicação com Create, Read, Update e Delete, ou seja, o nosso CRUD em React Native. Chegamos no final do nosso vídeo. Era para eu ter pedido like lá no começo, mas eu esqueci, então só para não passar batido, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos, nos ajuda bastante ver a relevância, né, dos materiais que a gente publica aqui no canal, para ter certeza que isso é relevante para a sua vida, para que a gente possa estar publicando mais conteúdos gratuitos aqui, ensinando para vocês as diversas tecnologias do mercado. Então, um grande abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui no final do vídeo. Pouquíssimas pessoas chegam, né, no final de um vídeo, principalmente um vídeo grande. Espero que vocês tenham conseguido implementar junto comigo e até uma próxima oportunidade, até a próxima semana, que sempre tem vídeo novo aqui no canal.